Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 29 de outubro de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2462. Ele tem 8 páginas, 48 logias e 18 máximos. O tema, autodomínio emocional despertológico. A especialidade, psicossomatologia. Quem redigiu o verbete e trabalhou muito com ele foi o professor Max, que está aí assessorado nesse instante. Definição. O autodomínio emocional despertológico é o estado de imperturbabilidade alcançado como resultado prático da autopensionização racional onímoda e sem descontinuidade, capaz de eliminar a intraconsciencialidade de reatividades emocionais e subcerebrais autoassediadoras, notadamente aquelas fugazes, sutis ou pouco aparentes nas interações interconscienciais, vivenciado na autodispersidade. Agora, nós temos aí a imperturbabilidade holopensênica atingida na autodispersidade. O carregamento no SEM do holopensene baratosférico. O carregamento no TEM do holopensene das dimensões extrafísicas evoluídas. A imperturbabilidade perante os holopensenes desequilibrados. A higiene autopensênica. A supremacia do PEN sobre os autopensenes. A inteligência emocional evolutiva. A anulação das reações emocionais patológicas aprendidas do convívio familiar. A extinção de emoções negativas do micro-universo consciencial. A condição de não se afetar com os pequenos conflitos do dia a dia. Eu li apenas 3 linhas, tem mais de 20 aí. Agora, a sinalética energética para a psique pessoal. A autodefesa das energias conscienciais patológicas. A refratariedade quanto ao heteroassédio de ordem emocional. O hábito de perscrutar e diferenciar os padrões das energias conscienciais. Na argumentologia, nós temos aí o tópico da taxologia, que o estado evoluído do autodomínio emocional despertológico somente é atingido quando a consciência não se afeta negativamente, tendo eliminado do âmbito da autorreatividade, por exemplo, 100 manifestações de base emocional. São 100. É bom a pessoa ver. Muito interessante isso aí. Agora, nós temos aí, na remissão dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autocontrole, autodomínio da conquista, equilibriologia, imperturbabilidade, racionalidade completa. Frase enfática. O apogeu do autodomínio emocional ocorre quando a consciência manifesta espontaneamente, ao modo de segunda natureza, tão somente emoções positivas e sentimentos elevados. Você, em qual nível de controle das reatividades emocionais pessoais apresenta na vida humana, ou na vida diuturna? Ainda sofre algum tipo de repercussão negativa devido às próprias emoções? Qual? Agora, na bibliografia específica, tem 4 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com João Paulo são 4 itens. Imperturbabilidade, antiemocionalidade, harmonopenseridade, autodispersidade e inexcitabilidade. Inabalabilidade, autogoverno, autocontrole, autodesassédio, autocontenção. Max, racionalização, reflexão, atarexia, etologia, equilibriologia. Mental somatologia, psicossomatologia, homeostaticologia, holomaturologia e raciocinologia.
O verbete hoje do dicionário é pós-serenologia, o argumento é omni-evoluciológico. Tem algumas coisas aí para fazer correção. A primeira é que, logo de início, está falando em pré-serenologia. Não, é a pós-serenologia. Agora, ó, existe aí uma listagem no enunciato, outra listagem na conclusion, outra listagem no complementum e outra listagem no addendum. Quer dizer, tem 1, 2, 3, 4 listagens para a pessoa pensar. Tudo sobre o processo da consciência livre. Quando é que o serenão se transforma em consciência livre? Agora, para o nosso professor Max, Parafatologia, página 14, final da 5ª linha. Poderia dar mais detalhes sobre a conservação do equilíbrio no autoencapsulamento parasanitário? Essa técnica é uma técnica da pessoa se defender energeticamente, ela pode se defender. O que acontece é que a pessoa também pode ficar encapsulada com condições negativas, com emoções negativas, né? Então, o ideal é a pessoa, quando entrar no autoencapsulamento, ela entrar com equilíbrio, manter esse equilíbrio dentro dessa condição. A ideia que eu coloquei é essa aí, para a pessoa ver que dentro do autodomínio emocional, o autoencapsulamento tem que ser positivo, né? Agora, na tecnologia, página 15, última linha. Poderia explicar como é a técnica da mudança de bloco pensênico? Essa técnica, ela é uma técnica fundamental para a questão do autodesassédio. Então, por exemplo, se a pessoa, ela de repente começa a perceber que muda o holopensene, ou se de repente ela começa a ter alguns pensenes mais patológicos, a primeira coisa que ela deve procurar observar é para ver se esses pensenes são de fato dela, ou se de repente é devido à aproximação de alguma companhia extrafísica, alguma consciência que eventualmente esteja ali no ambiente, ou que às vezes vai ter trazida, ou que a pessoa escou, por exemplo, né? Então, ela tem que estar tendo essa condição do monitoramento pensênico. Então, no momento que ela vê isso, às vezes pode acontecer também, por algum motivo, a pessoa ter aquela condição do monoideísmo patológico, estar pensando alguma coisa sobre alguma pessoa, algum assunto de modo constante, negativo. Então, nessas condições, para fazer o desassédio, para poder limpar, é importante que a pessoa esteja antes lúcida para isso e que ela aprenda a fazer essa mudança do bloco pensênico, que é você pensar assim, ó, você está seguindo a sua linha de pensamento numa determinada estrada ali, numa determinado trilho, e de repente você pensa assim, não, agora eu vou parar de pensar nessa linha e vou começar a pensar sobre isso aqui. Então ela corta aquele link, né, pensênico, porque a gente sabe que todos os pensenes, eles acabam criando afinidades, conexões com outros pensenes da mesma natureza. Então, quando ela faz isso, e ela está lúcida para isso, ela corta o assédio. E muitas vezes esses pensenes são aqueles pensenes carregados de emoções negativas e tudo. Então, ela entra e fala, ó, trabalha com as energias, estado vibracional, e faz essa técnica, aplica a técnica de mudar o bloco pensênico. Com respeito ao meu crescimento consciencial, desde o ponto de vista profissional, atualmente com o que faço, lucro bem os objetivos universitários. No entanto, há desconforme de minha parte, porque gasto mal o pouco tempo livre procrastinando em outras coisas, como as redes sociais, que não permitem um pensamento organizado. Somando a isso, quando me organizo, o lucro avança rapidamente, mas sou muito emocional, ainda. E desperdiço os insights porque desgasto a energia com a emoção do entendido e perco o fio do pensamento. Preciso de uma mudança firme para poder amadurecer um projeto de investigação. Que ferramentas posso utilizar para dar espaço e melhorar o estado consciencial para poder aprender e trabalhar com esse saber de uma forma prolongada? Olha, você já falou, pensamento organizado, você tem que se organizar, o que está faltando é isso, você já sabe tudo. Você escreve para cá quase todo dia, está acompanhando as nossas coisas, você já viu as nossas técnicas. Não tem meio termo, não. O esforço tem que vir de você.
A gente ajuda, mas não resolvemos tudo. Álvaro Betógrafo. Na fatologia linha 2, como podemos realizar a anulação das reações emocionais patológicas aprendidas no convívio familiar? Como nos reeducarmos nesse sentido? A pessoa, é interessante ela fazer uma análise assim, de como que é o perfil das pessoas principais da família. Então, se ela, por exemplo, tem lá uma família normal com pai, mãe, os irmãos, ela vai ver assim, como é que é o temperamento do meu pai? Por exemplo, às vezes ele pode ver que o pai tem um temperamento mais assim agressivo, ou de repente ele é mais compassivo. Aí no caso da mãe ele também vai ver qual dessas duas pessoas que tem mais influência sobre ele. É importante você ver assim, que nem a gente fala, quem que eu puxei mais? Eu puxei mais minha mãe, eu puxei mais meu pai. Às vezes assim, ela vai ter mais convívio, pelo fato de ela ter muito mais convívio, às vezes com o pai e com a mãe, ele vai acabar inevitavelmente pegando até por aprendizado, por convívio, algumas das reações típicas do pai e da mãe. Isso acontece não só com pai e mãe, mas acontece com o irmão também, com vó, com vô, com todo mundo da família. E uma coisa que a pessoa tem que ver, que às vezes, como ela está naquele holopensene familiar, todo mundo é mais ou menos daquele jeito, a pessoa acha que aquilo é normal, ela nem para pensar naquilo. Aí depois que ela começa a conviver com outras pessoas, né, de outros tipos de família, que tem outros padrões familiares, outros padrões de reações, ela começa a perceber assim, olha, parece que o negócio não é só desse jeito, né, tem outras formas de funcionar também. Isso é interessante na dupla evolutiva, isso é interessante, né? Que a dupla é uma coisa que vem junto com a família, né? Não é só a dupla, vem a família junto. E aí é interessante ela começar a ver como é que são esses funcionamentos e entrar na condição de criticar, né? Começar a ver o que tem de sadio e de patológico. Porque toda família ela tem os dois lados, né? Ela vai ter aquelas manifestações que às vezes são positivas e tem aquelas coisas que você vê assim, isso aqui não é legal, é um hábito da família que todo mundo tem e às vezes não é positivo. Por exemplo, às vezes você pode ter uma família onde todo mundo ali é muito intelectualizado, mas todo mundo é muito sarcástico, por exemplo. Então você vê, por um lado é bom a questão da intelectualidade, mas por outro não é bom a questão da ironia, do sarcasmo. Então ela tem que ver assim, pegar esse lado do que é ruim e começar a procurar, primeiro identificar e depois começar a ver, não, isso aqui eu vou cortar da minha manifestação. Então envolve um estudo realmente da manifestação dos familiares, né? Ainda na patologia, as linhas 5 e 6, como mantemos o bom humor constante, mesmo nas variações naturais do humor, e também a postura de não exigir nada de ninguém? Um exemplo que a gente tem aqui, o professor Valdo, por exemplo, para mim é um exemplo nesse sentido de manter o bom humor constante. Então, assim, o fato de manter um bom humor constante não quer dizer que você tenha que estar rindo o tempo todo, né? Tá brincando o tempo todo. É você estar num estado... Você não é bobo alegre. Você não é bobo alegre, exatamente. Mas você, assim, você encara tudo de uma maneira positiva, com otimismo, tudo. Então, eu acho que uma das coisas que ajuda muito na questão de você manter o bom humor é esse lado de você procurar ver o lado bom das coisas. Né? E das coisas, não só das coisas, das pessoas também, né? Porque toda pessoa, qualquer pessoa, ela tem um lado positivo. Então, você pode dar um enfoque, né? Se você começa a dar esse enfoque mais positivo, procurar ver o que a pessoa tem de positivo, a pessoa, ela, cada vez mais, ela vai ficando com uma aura positiva em volta dela, né? Um holopensene mais positivo. Né? E eu acho que o que eu vejo também é que quanto mais a pessoa também entender todos esses mecanismos da evolução, entender como é que funciona, começar a ver as outras consciências como consciências de fato, né? Não como homem, como mulher, mas como outras consciências, tudo isso começa a levar a pessoa a olhar a vida com mais otimismo, né? E procurar rir mais, se abrir mais, né? Para as pessoas de modo geral. Por favor, em Fatologia, página 14, na 7ª e 8ª linhas, poderia ampliar a microtomia da automanifestação psicossomática e a identificação do perfil emocional pessoal? A microtomia, ela tem a ver com essa outra questão que eu coloquei. O micrótomo é um aparelho médico, né, que você faz análise lá de histológica, né, na análise de tecidos, né, que você corta bem fininho para você fazer estudo daqueles tecidos lá. E a microtomia é justamente você fazer essa análise
bem apurada, detalhada do seu processo emocional. Que nem eu coloquei lá antes, por exemplo, na questão do convívio familiar. É importante você ver o seguinte, bom, dentro do convívio familiar, quais são aquelas coisas que te influenciaram muito? Quais são aqueles mecanismos que seus pais, seus irmãos, às vezes seus primos, que essas pessoas que você conviveu, às vezes, na sua infância, sua adolescência, que mecanismos que ele tem, que aquilo, de algum modo, ficou agregado em você e você ainda continua manifestando aquilo. Você tem que começar a estudar isso. E estudar é pensar sobre o assunto, escrever, tomar nota, botar lá no notebook, abrir um arquivo só para estudar esse aspecto. Porque, assim, se ela começa a ver isso, depois ela começa a ver o seguinte: tem coisas que tem na minha família, até do aspecto emocional, que eles não é preponderante naquela família. Por quê? Aí você começa a ver, ó, isso aqui já é algo mais forte da minha manifestação. E aí você começa, por exemplo, dentro da situação que ela está hoje, ela pode começar a interagir com as pessoas, nas interações ela começa a ver os feedbacks que ela tem, né? Como que ela é. Uns falam assim, você é mais aberto, você é mais fechado, a pessoa é mais séria, é mais introvertida, extrovertida. Então, todos esses fatores, a pessoa tem que começar a juntar. Os feedbacks nessa hora são muito importantes, né? O que as pessoas falam para você, isso aí ajuda demais. Então, com isso, você começa a identificar mais ou menos assim, o meu padrão é esse. Uma coisa interessante quando você começa a ver esse padrão, você começa a entrar já no que a gente chama de temperamento. Então, a pessoa começa a ver o seguinte, tem muitas dessas coisas do seu perfil emocional, que você vê que são bem fixos, que vamos dizer assim, que eles são transversais, que vão acompanhando você desde a infância, até a adultidade, até a meia-idade. A pessoa, isso aí é um grande indicador de que é coisa do temperamento. Quando a gente fala de temperamento, a gente está falando de vidas passadas. E se é um processo de emoção que ainda não é, vamos dizer assim, ainda não traz coisas assim muito positivas, ou não é muito sadio, é algo do temperamento que a pessoa deve buscar mudar. Porque assim, a gente pode ver que tem coisas no nosso temperamento, se a pessoa ainda não é desperta, por isso que é interessante até o tema aqui, se a pessoa ainda não é desperta, deduz-se que tem algo no temperamento dela, em geral, no aspecto das emoções, que não é positivo e que ela ainda tem que reciclar, tem que fazer aquela mega recim profunda. Então esse é um ponto interessante de se pensar. Ainda em fatologia na 9ª e 10ª linhas, poderia explicar como fez para superar a extinção dos mini-altassédios emocionais? Apesar de eu ter colocado aqui, eu não considero que eu tenha superado esses mini-altassédios, não. Estou no trabalho, né, de desenvolvimento. Aí você pediu para ela para puxar sua orelha. Ainda dou umas escorregadas de vez em quando. Mas assim, fazer o quê, né? Mas assim, é um ponto, é um assunto que eu tenho pesquisado bastante, né? Que os mini-altassédios, eles têm a ver, em geral, esses aqui, com aquelas coisas das nossas reações, no caso aqui, de bicho. Então, por exemplo, aquela coisa que vem lá do egoísmo, que a pessoa quer defender, né, que ela quer se apegar a alguma coisa, ou a irritabilidade, essas coisas que às vezes são rápidas, espontâneas e que estão, vamos dizer assim, fixas na nossa manifestação. E uma das coisas que é interessante também ver nessa questão dos mini-assédios é a pessoa ver o seguinte: o quanto que ela ainda se deixa envolver pela influência dos outros. Então, por exemplo, às vezes ela pode ter os mini-autoassédios que é dela, que ela espontaneamente tem, mas às vezes algumas pessoas do convívio, elas sabem que a pessoa reage daquela maneira e elas ficam, a gente chama assim, espicaçando, né? Pegando naquele ponto lá para a pessoa ir lá e reagir. Então é importante, chega um momento que a pessoa começa a perceber isso e ela já não entra mais nessas mexidas que as pessoas querem fazer com você. Esse é um processo que vai aprofundando cada vez mais, aí a pessoa vai ficando mais defendida. E o que eu vejo de tendência de acompanhar, por exemplo, eu fiz uma planilha que eu acompanhei durante 5 anos, todos os episódios de assédios que eu tinha. E aí o que eu pude observar é que, se você vai acompanhando e verificando isso vai diminuindo com o tempo, né? E além de diminuindo, você começa a ver as sutilezas de, às vezes, mini autoassédios que você tinha, que você nem sabia que existia.
Isso que eu acho que para mim me surpreendeu, às vezes, nessa pesquisa, é que às vezes você tinha um padrão que era de autoassédio e você não sabia que existia. É interessante o negócio. Mas se você não mexe no grosso, você não consegue ver o sutil. Esse verbete aqui, eu quis justamente entrar nesse processo das reações subcerebrais, né, instintivas, que são mais detalhadas, mais sutis, às vezes não tão perceptíveis externamente. Porque assim, se você começa, o grosso, né, por exemplo, a pessoa ficou irritada, perdeu a linha, né, é fácil de ver, surtou, é fácil de ver, né, que a pessoa se assediou. Agora, e aquelas coisas que às vezes só acontecem dentro da intraconsciencialidade? A pessoa fala alguma coisa, ela sente, fica com aquilo para ela, não demonstra, mas quem olha assim, está tudo normal, a pessoa está super bem. Né? A pessoa dissimulou o processo todo. Mas, até que no convívio, isso é até bom, né? Porque você não fica jogando carga negativa nas pessoas explicitamente. Mas para você, aquilo não resolve o seu problema, porque aquilo ainda é um desequilíbrio, aquilo te tirou do equilíbrio, né? Tirou da sua imperturbabilidade, vamos dizer assim. Em parafatologia, na segunda e terceira linhas, poderia ampliar a refratariedade quanto aos heterocédios de ordem emocional. Então, essa refratariedade é aquela condição da pessoa que chega num ponto que ela tem igual um refratário, né? Que é aquele tijolo lá que o pessoal bota em fornos, que ele refrata o calor, né? Ele não deixa o calor sair para fora, ele manda o calor, ele reflete o calor. Então, é como se você tivesse uma estrutura intraconsciencial em que essas condições externas, dos desequilíbrios emocionais externos, que aí tanto faz se é de consciência ou de consciência extrafísica, você começa a refratar aquilo não entra mais em você, aquilo não mexe mais com você. Então, de onde vem isso? Como é que a pessoa atinge essa condição? Ela só atinge isso à medida que ela começa a voltar a entender por dentro, a si mesma por dentro. Porque ela vai, de algum modo, lapidando as brechas na sua psicosfera, as brechas emocionais. Então acaba não tendo mais entrada, não tem mais link em você certos processos emocionais alheios, fora de você. E aí a pessoa começa a entrar nesse estado. Vamos dizer assim, quando ela chega nesse estado 100%, é o estado da dispersidade, a pessoa ficou desperta. Ela já totalmente refratária essas condições todas. Eu quero chamar a atenção aqui, que no próximo domingo, dia 4, das 8h30 às 18 horas, vai haver o curso sobre Apolônio de Tiana, com o professor Jarbas Paranhos. Vai ser lá no Discernimento, na sede da ACIP. Ele vai estudar história, biógrafos, escritos, neopitagorismo, iniciações, parapsiquismo, medicina, viagens, influências, discípulos, memoricídio, mito de J. Cristo e legado. Vale a pena ver. O próprio escultura que eles fizeram a foto dele aqui mostra que ele era um cara inteligente. Aí. A cara de inteligente. Mostra inteligência. Eu agora entrego o professor Max a você aí. O Max, então, na fatologia, a sexta linha. Fatologia? Fatologia, página 14. Tá. Sexta linha. A sinceridade contra as próprias emoções desagradáveis. Porque, apesar desse tema que, se você for ver, é o seguinte, a pessoa quando já está nesse autodomínio despertológico, essas emoções desagradáveis, elas são bem, né, praticamente extintas, foram extintas, né? Mas eu vejo assim, o caminho para isso é essa sinceridade. Quer ver, uma das coisas que a gente vê muito é a questão do mecanismo de esquiva, né? Esse mecanismo de esquiva é interessante a gente estudar, porque o que acontece com muita gente por exemplo, se tem alguma situação que a pessoa se sente mal emocionalmente, a pessoa às vezes ela tem a tendência de querer fugir daquela situação. Um exemplo que eu vejo assim que a gente tem aqui é, por exemplo, na hora que a pessoa vai expor, por exemplo, divulgar alguma coisa lá na frente. Aí aquilo lá mexe com as emoções, né? Dá o cardiochaque, a pessoa se sente mal e tudo, na hora de ter que expor, ou porque está se auto-expondo, né? Está falando de si mesmo. Então, eu vejo várias pessoas que dizem assim, a pessoa não quer ir lá na frente. Então, assim, é um mecanismo assim, não,
eu não quero sentir aquilo tudo, sentir aquela fraqueza, né? Me sentir lá com a perna bamba, suar frio, gaguejar. Eu não quero passar por isso. Então, não vou passar. Aí a pessoa fica na dela. Ou seja, ela evita de passar por uma situação onde ela já vai ter uma emoção desagradável. Então, se ela toma uma atitude dessa, ela está, na verdade, assim, simplesmente fugindo do problema. Na verdade, ela vai superar isso ela indo lá, se expondo, falando, tremendo, e pagando, que nem o pessoal fala, né? Pagando mico mesmo, que aí ela vai ver que aquilo não tem nada demais, na verdade, né? Então, eu vejo que a gente ter essa sinceridade de entender, poxa, vou ter uma emoção desagradável, tive naquela situação, ou quando uma pessoa fala alguma coisa para a gente, e aquilo deixa a gente meio chateado, ou com dor de cotovelo, ou qualquer outra circunstância dessa, é importante a gente ver, olha, poxa, aquilo que a pessoa falou me deixou chateado, ou aquilo que ele me disse me deixou com inveja, por exemplo. A pessoa admitir que tem inveja. Eu acho que poucas pessoas têm capacidade de admitir que tem inveja dos outros. Porque inveja é um sentimento que todo mundo acha, poxa, inveja, aquele sentimento baixo e tal. Né? Mas se a pessoa ela tem isso e acontece com ela, não é melhor ela admitir que tem e tentar resolver? Porque enquanto ela não admitir que tem, nunca vai resolver o problema. Não vai haver autocura, né? Segundo a consciência terapia, não tem que haver primeiro o autodiagnóstico. Então sem autodiagnóstico não tem autocura. Então, tem que se expor, né? Tem que se expor, autocrítica e tudo. Entendeu? Agora, queria que você desse uma analisada aqui na página 17, que começa o processo do neologismo, mas ele depois vai em uma sequência, né? Se podia abreviar tudo o que você quis tirar daí, porque esse conceito do domínio, o pensamento grego, mas depois tem várias coisas, né? Parece que vai em cadeia aqui. Né? Foi isso aí. Não, porque você conhece bem isso aí, né, ainda. Isso aqui, o Sócrates, ele teve, com ele, né, na história do pensamento grego, teve uma virada, porque a grande maioria dos pensadores da Grécia Antiga, lá, eles começaram, antes de Sócrates, eles estudavam muito a questão da natureza, o ambiente externo, como é que era o universo, a criação, né, de onde que veio as coisas e tal. E o Sócrates, ele teve a mudança dele, é que ele entrou com aquele pensamento de olhar para o indivíduo, né, junto com os sofistas, aquele povo todo. E o Sócrates, dentro dessa linha de pensamento dele, uma das coisas que ele abordou foi justamente essa condição do autodomínio. Ou seja, isso dentro da Grécia, né? Segundo o professor Valdo, o pessoal da China também já mexia com isso tudo. Tinha um ou outro pensador grego também que abordava esse tema. Mas o Sócrates, ele foi, vamos dizer assim, o cara que mais, de modo mais abrangente, tratou desse tema. E teve uma série de discípulos, várias escolas foram fundadas a partir dele e tudo. E esse pensamento que eu chamei ele encráteia, eu não sei exatamente como se soletra, eu acho que é encráteia, ele gerou uma série de discussões filosóficas aí ao longo de todos os séculos. Até se você for entrar até na parte da Idade Média, dentro da própria filosofia cristã, eles também discutiam sobre isso dentro da linha do ascetismo, mas aí entra muito na questão da filosofia. Mas a ideia que eu quis colocar aqui é o seguinte: ele trouxe essa ideia do autodomínio, ficou fixado, Platão registrou aquilo ali, isso foi muito importante. E depois, aí vários filósofos, até no Renascimento, no Iluminismo, voltaram a falar disso, mas eu vejo que uma das coisas que abordou disso de maneira que foi uma inovação real foi quando o professor Valdo falou do autodomínio consciencial, né? Que aí ele abordou não só o processo emocional, processo energético, processo intelectual, tudo. Ele até publicou na época lá naqueles boletins da Conscienciologia sobre isso e tal. Então esse conceito trazido pela Conscienciologia, ele é um upgrade óbvio, claro, desse processo. Mas eu pergunto para você, vamos supor que você tivesse estado na Grécia lá nessa época aí com Platão, com Sócrates. A hora que você teve contato com essas ideias de autonomia, aquilo ficou fixado em você. De algum modo aquilo te ajudou, porque aquilo você pensava no processo de entender suas emoções, você olhava para você mesmo. Então aquilo foi crescendo, todo esse processo de evolução crescendo.
E aí chega hoje, século XX, século XXI, a gente chega aqui e consegue aprofundar, a gente com parapsiquismo, abrange mais as coisas. Foi essa ideia que eu quis dar, né? Que dentro da para-história, do holopensene planetário, também tem a dosagem, né? Todo você tem um momento evolutivo onde certos conceitos, certas verpons, elas podem estar chegando devido à média do planeta. O importante dele é que ele tinha o pensamento voltado para si próprio. E também isso tem início o racionalismo grego, segundo os historiadores, aconteceu aí. Depois Platão é que desenvolveu mais. É isso aí. Mas o importante é voltado para si próprio. Agora, o domínio é que quando a gente lê coisa do Sócrates, fala realmente esse domínio, mas eu não tinha, por exemplo, essa distinção desse termo aqui e tal, eu não conhecia, não, mas... Eu tenho um livro, sabe um livro que tem isso bem específico lá, tem até na bibliografia aqui, do Giovanni Reale, que foi até o professor Walter me indicou uma vez. Esse aí eu tenho a coleção. É o primeiro volume lá, ele fala disso aí. Gente, eu queria que vocês batessem aqui as palmas para um casal que apareceu aqui, sabe? Eles são de Ribeirão Preto, mas o doutor lá, que é o principal lá, doutor Isaac, doutora Leila, ele nasceu na minha terra, Monte Carmelo, é mais inteligente do que eu, entende? Ele soube usar a argila de Monte Carmelo melhor do que eu. Então ele é uma grande autoridade do estado de São Paulo, dentro da área da medicina. Então eu queria que vocês dessem uma palmada para ele. Posso falar? Max, Olha. Primeiro eu queria te parabenizar por essa listagem primorosa aqui desses 100 itens aqui. Obrigado. Eu escolhi 3 aqui, porque tinha que escolher alguns, né? Não podia pedir para você falar de todos. Mas antes eu queria que você me tirasse uma dúvida aqui falasse para mim na fatologia, na 4ª linha, se você tem alguma técnica de eleição para você fazer essa contenção tóxica das emoções. Se você usa alguma... Qual a técnica que você elegeria como a principal aí para fazer isso? Rosa, a minha tendência, assim, das coisas que eu faço, é sempre o processo, assim, de autoconscientização, sabe? Porque, por exemplo, quando eu tenho isso, desde que eu comecei lá na Consciologia contigo, né? Lá em Niterói e tal, aí, uma das coisas que eu procuro fazer é o seguinte, por exemplo, quando eu tenho uma reação emocional, eu procuro ver assim, entender a fundo por que eu tive aquela reação e ver os meus mecanismos de funcionamento, sabe? O que me levou até aquilo? Aí você começa a ver uma série de coisas da manifestação pessoal que leva àqueles mecanismos de funcionamento de reação emocional, né? E aí quando você entende isso, quando aquela situação ou alguma situação similar ocorre de novo, aí você começa a conter aquilo. Você fala, ó, você sabe que tem os gatilhos, né? Que você vai ter aquela reação com uma pessoa, tudo, já sei daquilo, já estou consciente daquela situação, então aquilo já fica mais tranquilo para mim, ó, vou segurar isso aqui. Muitas vezes eu seguro, mas ainda aquilo não está metabolizado, porque uma das coisas que eu até diferenciei no exemplologia é que você pode estar num nível de ainda gerar aquela emoção, que não é uma emoção positiva, e você não exteriorizar ela. Mas o ideal é que a gente chegue num nível que você, qualquer coisa que aconteça fora de você, mesmo, né? Não gera emoção negativa. É isso que vamos dizer assim, eu quero chegar nesse nível, né? Chegar num nível onde, assim, a qualquer coisa ou qualquer pessoa faça, ou qualquer situação que eu experimente, que não me gere emoção negativa, que me gere emoção positiva, né? Entendeu? Então, pela compreensão, você acha que mesmo que tenha um resíduo tóxico, esse resíduo vai terminando pela compreensão do problema? Eu vejo que o caminho é esse. Realmente, dentro da minha pesquisa, isso é um crescendo, sabe? Não é assim, identifiquei amanhã, na próxima vez que eu tiver uma situação, está resolvido. Não é. Na verdade, na vivência que você começa é um negócio da racionalização mesmo do processo emocional. Mas não é aquela racionalização da psicologia que você está, né, racionalizando, usando como mecanismo de defesa para poder botar de lado ali e arrumar uma desculpa. Não é isso. É aquela racionalização do entendimento, da profundidade, entendeu? Eu vejo que o caminho, pelo menos no meu caso, funciona mais ou menos assim. Tá, agora na tua listagem, na taxologia, eu acho... você tem algum exemplo? Eu tenho 3 aqui, porque eu tinha que selecionar alguns.
O 21, mini covardias. O que você chama de mini covardia? Por exemplo, a pessoa que não quer se expor, por exemplo, a pessoa que não faz nenhuma pergunta aqui, não é uma mini covardia? Até certo ponto. Não sei se é Marx ou se é mini. Pois né? isso que eu fiquei pensando. Para mim, mini é uma coisa assim, bem sutil. Mas é exatamente isso, porque assim... Tem... Às vezes é medo do Arlindo. Medo do Arlindo, né? Já está lá, recomendação. Está dentro da recomendação. Está bem claro. Mas assim, é porque você pode pensar assim, talvez aqui a gente pode considerar... Né? É relativo para a pessoa, né? É porque, por exemplo, às vezes tem certas coisas... Um outro exemplo, Rosa, que eu vejo assim, dentro das nossas relações até de amizade, por exemplo. Às vezes você não dá um feedback para um amigo seu de alguma coisa, porque, sabe, você não quer se indispor... Aí é uma entendeu? Aquilo é uma mini covardia. Entendeu? Então tem essas pequenas coisas mais sutis, né, da nossa manifestação que realmente depende, né? Às vezes para mim é uma mini covardia a pessoa se expor, para a pessoa, ela fala, não é porque para mim é muito difícil, não é mini, é uma condição muito complexa, muito difícil. Depende de cada um realmente. Então, a outra que eu vi é a 75, que é a mini repressões. Eu estou estudando sobre repressão, mas eu queria saber o que você pensa sobre mini, assim. Se tem alguma dica. Por exemplo, vamos supor, eu tenho um relacionamento com a Ellen de 15 anos aqui, de dupla, a gente está já juntos há 15 anos. Né? A gente começou juntos cedo e tudo. Até que ponto eu não possa ter ainda algumas repressões afetivas no meu relacionamento com ela? Que aí seria mini, né? Seriam mini repressões. Se eu ainda tenho, depois de 15 anos, ainda tem alguma coisa que eu ainda não tenho abertura 100% dentro da minha relação com ela, tem repressão. Às vezes quem tem mais é a mulher para o homem. Tem isso também. Pera, só mais uma, assim, a pessoa fala. A 81, a Ellen. Ainda bem que a Ellen consegue ser terapeuta, né? Não é o caso da Ellen, nesse caso não é esse caso. Aí, assim, no item 81 tem mini sadismo, que eu tô querendo. Quando é que você comete um mini sadismo? Não, por exemplo, a Schadenfreude. Você que eu digo nós, né? Não, por exemplo, Schadenfreude não é um mini sadismo? Satisfação malévola? A hora que a pessoa vai lá e vê que quando é pequeno. Quando é pequeno, né? A Porque pode ter a mega inicial. Porque para mim isso é grande. Mas tudo não, porque é aquela história. Você tem coisas que a pessoa vê lá e mas fala é assim, relativo mesmo. Tem uma coisa só no fundo do seu coração. Você vê assim, às vezes você gosta da pessoa e tal, mas no fundo aconteceu uma situação que aquilo te deixou satisfeito. Por mais chato que seja aquilo, mesmo você gostando da pessoa, algo que não foi bom para ela te deixou numa situação. Você se sentiu de algum modo bem com aquilo. É terrível, mas. É horrível, mas é verdade. Entendeu? Obrigada, Marcos. Agora aqui, Alver Betógrafo. Enfatologia 10ª linha. Por favor, aprofundar. O convívio sadio com a adrenalina. Agora, uma coisa engraçada. Aqui tem gente, homens, de 26, 28 e 29 anos. Da capital de São Paulo, de Goiânia e de Araraquara. 3 jovens falando de lugar diferente sobre o seu assunto. Tudo homem. Porque a tendência é esse tema às vezes chamar a atenção das mulheres. Não entendo isso. Interessante. Chamou a atenção 3 jovens. Não são nem Balzac ainda. 26, 28, 29 anos, homens. 3 cidades diferentes. Agora, responde isso aí. O convívio sadio com a adrenalina. Esse tema é uma coisa que eu achei... Esse aspecto é uma coisa que eu tinha dificuldade um pouco de entender. Aí uma vez eu estava até conversando com o professor Valdo lá para entender mais essa situação. É que nem, por exemplo, tem coisas que, por mais, mesmo a pessoa no nível de desperto até acima, ela não elimina a adrenalina da sua existência. Por exemplo, na hora que o desperto está andando, ele toma um susto, aquilo é fisiológico, vai dar adrenalina, aquilo dá uma descarga de adrenalina. Não tem como ele fugir daquela descarga de adrenalina, né? Pode dar um taquicardia de repente, né? Tá andando, de repente aparece alguém na tua frente, dá um susto. Está dirigindo, aí acontece alguma situação, aquilo mexe. Então, por exemplo, o problema acontece, na verdade, é o seguinte: a hora que aquela adrenalina que a pessoa sentiu, aquilo começa a gerar o desequilíbrio dela emocional, porque as pessoas saem do prumo, daqui a pouco ela
começa a pensar de modo desequilibrado por causa do processo da adrenalina. Então, desorganiza a manifestação da pessoa. Então, o que eu vejo a gente não é que você vai eliminar a adrenalina da sua vida, é que, de algum modo, você vai ter reações que são homeostáticas dentro daquele contexto, né? E aquilo elimina. A situação aconteceu e aquilo não tem repercussão dali para frente, aquilo não afeta negativamente a pessoa. Agora, em parafatologia, 9ª linha, por favor, aprofundar. As reconciliações multisseculares advindas da autodepuração emocional. O que acontece é que nós não somos assim um ser isolado. Nós estamos ligados a outras consciências, consciências, consciências. E quando a gente começa a mexer com as emoções, essa depuração vai sendo mais profunda. Eu até coloquei aqui essa questão do temperamento, né? Que a pessoa começa a mexer com as emoções, aí ela começa a mexer lá no temperamento dela. Aquilo começa a mudar. Se a gente parar para pensar, o que é a pessoa que perguntou isso, eu faço uma pergunta para ela. O que você acha que te causou interprisão grupocármica aí nas vidas passadas? Pensa, não foi provavelmente as coisas do seu temperamento, essas emoções descontroladas aí que a pessoa tinha, os processos instintivos? Então, na hora que você começa a mexer com isso, isso começa a repercutir na sua assistência, na relação com as pessoas que você tem. Muitas vezes, assim, até a gente tem falado aqui da pré-intermissiologia, até que ponto a gente não precisa de ter uma vivência de mudança pessoal, emocional, de temperamento, para a gente ter autoridade moral para fazer assistência para alguém, que, por exemplo, é do nosso passado. Se a gente continuasse sendo a mesma pessoa que era, será que a gente teria autoridade moral para chegar e fazer algum resgate? Eu acho difícil. A pessoa tem que ter uma reciclagem íntima para ela conseguir chegar lá, e não vai ser, às vezes, nem com as palavras que ela vai ajudar a pessoa, às vezes vai ser com as suas energias, com a sua nova forma de se manifestar, né? O autoexemplo real. Eu vejo que é por aí. Professor, no final do ano entrarei em férias. Penso em realizar em casa 30 dias consecutivos da técnica da imobilidade física Vigio. Porém, ainda pisco muito durante a técnica e engulo de vez em quando. O que indicaria para me preparar antes da aplicação da técnica para superar esse gargalo? Seria bom você, nesse período agora, intensificar mais seus exercícios físicos, até ver se você está tremendo. É o processo do neuro vegetativo. Ver se você está tranquilo com essa técnica. Tem que ficar assim, ó. Agora, outra coisa. Isso aí é ansiosismo. Vê se você, quando chegar de férias, você falar para você, eu agora vou entrar de férias. Não tenho nenhuma responsabilidade, não tenho nada marcado, estou livre. Então, corta tudo quanto é celular, interfone, telefone, diabo a quatro. Aí você não vai ter essa ansiedade, porque o processo aí é ansiedade, tem que diminuir. Agora aqui outro. Tenho treinado minha energia por alguns meses e estou sentindo a necessidade de uma ajuda, pois pensamentos ruins invadem minha cabeça. Já cheguei ao ponto de quase desmaiar somente pelos meus pensamentos e emoções. Não sei como fazer TENEPS, porém venho praticando algo semelhante com EV. Uso bastante técnicas e terapias orientais, pois acho que me agradam. Estarei visitando vocês nos próximos dias para adquirir conhecimento, consequentemente, uma autoconsciência mais evoluída. Olha, quando você chegar aqui, você vai ter um banho de loja. Então, a primeira coisa, você deve ir para os laboratórios. Se você vai ficar alguns dias, faça uma série de laboratórios. Isso vai ajudar você, porque aí os amparadores vão poder trabalhar no laboratório com você. Em Sinergismologia, página 14, terceira linha. Poderia botar o sinergismo vontade granítica, intenção cosmoética e ser carregada no PEN. Esse sinergismo, ele é o que vai
fazer a pessoa chegar nesse autodomínio emocional despertológico. Porque, veja bem, a pessoa, para ela poder fazer reciclagem, mudança, ela tem que ter vontade, né? Para mudar hábitos, por exemplo, a pessoa tem que ter vontade. A questão de reações, de reatividade, a gente pode encarar ela também como um hábito da pessoa. Um mau hábito, mas é um hábito. A pessoa é habituada a reagir em determinados contextos. Eu me lembro até que, às vezes, quando eu ficava lá em casa, morava com meus pais, o meu irmão, às vezes, ele fazia certas coisas comigo, né? Porque ele já sabia que eu ia reagir de determinada forma. E eu também fazia com ele, né? Não adianta jogar só a culpa para ele. Mas assim, a gente ficava explicação do outro, porque sabia que já ia reagir daquela forma. Então, veja bem, existem certas reações emocionais que a gente tem, que a gente pode ter, que são estereotipadas e fazem parte do nosso jeito de ser. E são hábitos. Às vezes a pessoa nem pensa naquilo. Então é importante a pessoa ver, vou mudar esse hábito. Da mesma forma que eu vou mudar meu hábito alimentar, né, minha rotina de exercício, eu posso mudar meu hábito de sentir, de emoções. E uma das coisas que ajuda muito nessa mudança de hábito é justamente essa condição da cosmoética. Porque, em geral, se a pessoa tem ainda emoção mais instintiva, se ela for a fundo, ela vai ver que tem anticosmoética na história. Porque tem um processo egóico ali envolvido, então tem anticosmoética. Se ela for entender o negócio, ela tem que ver assim, onde é que está a anticosmoética aqui da história. E aí ela consegue, vamos dizer assim, ter mais força para mexer. E aí entra com o trabalho das energias, né? Que é vamos dizer assim, o que ajuda a sustentar todo esse processo, né? Na Fatologia, página 14, sexta linha de baixo para cima, poderia nos informar o domínio funcional do sistema nervoso periférico? O pessoal por aí costuma culpar o sistema límbico quando a situação sai do controle. Que esse sistema límbico ele tem relação com as emoções, né, mais instintivas, mais do nosso lado bicho. O sistema periférico é isso que o Sovaldo, né, fala, né, da mão, que a pessoa está lá tremendo. Então, por exemplo, porque assim, as emoções que a gente fala, ela é composta também pelo aspecto do comportamento físico grosseiro. Quando a adrenalina ferve nas veias. Então, assim, se ainda está tremendo assim, não tem controle. O controle emocional ainda precisa ser grosseiro, né? Ainda o que eu estava falando lá para o cara fazer mobilidade física virgem, começa por aí. Agora aqui, alverbetógrafo. Na página 14, Fatologia, linha 10, poderia aprofundar o convívio sadio com a adrenalina? São todos esses rapazes que estão perguntando essas coisas. Quer dizer, esses estão tudo... É da adrenalina, né? Três lugares diferentes. O que a gente pode dizer é o seguinte, tem adrenalinas que dá para conversar, tem adrenalina que a gente tem que cortar, né? Então, por exemplo, a técnica da imobilidade física vígio, né, que é aquela técnica da pessoa sentar numa cadeira, ficar lá 3 horas parado, né, olhando para um local fixo, não piscar, não engolir, ficar quieto lá. Se ela fizer aquilo 10 vezes, vai melhorar o controle, o convívio dela com a adrenalina. Não pode fazer. Não pode também não. Eu acho que, só complementando, dentro disso aí que eu vejo... agora é uma médica que vai falar, então vamos ver. É uma técnica. O que eu vejo que é interessante, que as pessoas confundem muito, por exemplo, são os esportes radicais, que a pessoa acha que por si só, por estar fazendo o esporte, isso é algo saudável. Então, são os ralis da vida, os paraquedistas, as pessoas que usam o esporte e a adrenalina em si, como mecanismo de defesa, dizendo que aquilo é saudável porque está praticando o esporte. E é uma adrenalina burra, né, de esporte radical, é um auto-suicídio lento, né, lentificar. Agora, alverbetógrafo, como você supera o emocionalismo assediante quando você se sente totalmente imerso nesse parto pensene, com repercussões físicas complicadas ao molde de uma semi-possessão maligna? O ideal é a pessoa não deixar chegar nesse nível, né? Porque se deixou chegar nesse nível, porque... Seria bom ele ir para a consciência terapia, né? Mais depressa possível. É o que eu acho também. Então, assim, tem certas coisas, gente, que a gente tem que ter o que o Sovaldo tem falando aí do auto-absolutismo. Você tem que cortar. Você não pode se permitir ficar tendo pensamento negativo o tempo todo. Se você não está conseguindo resolver,
por você mesmo, procura ajuda, vai procurar alguém para poder ajudar. Mas não pode ficar com um pensamento negativo durante dias, meses, anos, né? Isso aí tem que cortar. Como fazer quando você já está dentro do problema e não percebe nenhum pensamento mais apaziguante? Essa é a senhora que está perguntando. Vamos ver se eu consigo entender o que ela está querendo. Você está dentro de um problema que está te envolvendo emocionalmente, né? E aí você está querendo ter um pensamento mais apaziguante. A pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: por que quando a gente está dentro do problema, a gente tem que reagir emocionalmente? Qualquer problema que seja. A gente pode pensar sobre essa linha. Por que as nossas reações elas têm que ser sempre pelo lado emocional? É interessante a pessoa ver o seguinte: se ela está reagindo emocionalmente, é que ela está sendo afetada, ela está defendendo alguma coisa, né? Aí ele até colocou aqui, a pessoa está defendendo alguma coisa para ela. Então ela começa a ver o seguinte: em vez de ficar se preocupando com o que o outro está fazendo com você, pergunta o seguinte: por que aquilo está me afetando? Estou defendendo o quê? Qual é, né? O que eu estou me apegando que está me tirando o meu autocontrole, né? Porque em tese a pessoa pode passar por qualquer situação a mais desequilibrante ou a mais crítica possível, ela não perdeu o seu equilíbrio. A condição do desperto ela é justamente essa: é a pessoa passar por qualquer circunstância de vida, né, as mais críticas possíveis. A tendência é que cada vez fique mais crítico, né, porque ela vai assistindo mais gente mais patológica, e ela, mesmo passando por tudo isso, não perde equilíbrio, porque um grande antídoto do desperto é que ele é voltado para a heteroassistência. Se o pensamento é positivo, está pensando no outro, tudo isso ajuda demais. O professor Valdo fala, né? É ser assediado, mas não estar assediado. Autoconsciência do assunto. Isso aqui é importante. Né? Max, aqui as palavras da Rosa também faço minhas, a tua listagem está muito interessante, muito abrangente. Aqui na página 18, queria que você comentasse o item 54. Acho que é um dos mais sérios. Mini indignações desequilibradoras, né? Uhum. É que assim, Fabiana, você pode pensar o seguinte: indignação. Por exemplo, a gente tem o direito de ficar indignado com o que esse povo do PT fez em relação ao mensalão, por exemplo. Eu acho que a gente tem que ficar indignado, né? Quem não fica indignado é porque já, né, não se envolve mais, já virou um vegetal. Mas a pergunta é: você perde equilíbrio quando isso acontece? Você sai do seu equilíbrio? Por exemplo, se por causa da bandidagem dos outros, por causa das falcatruas dos outros, do pessoal, a coisa que a gente mais vê é gente que é indignado com a política e a pessoa fica brava, quer arrumar discussão com todo mundo por onde vai. Então, quando a gente fala dessas mini indignações, mais uma vez é aquilo que a gente conversou com a Rosa lá. Você está vendo o seguinte: por exemplo, quando você olha uma situação dessa, que nem esse povo aí, que nem pega o caso do Lula, que ele tem a cara de pau de dizer que as urnas mostraram que eles estavam certos lá. Né? É tipo assim, é uma cara de pau assim, violentíssima, não é? Agora assim, dá indignação pela cara de pau, mas aquilo te tira do sério? Ou te tira um pouquinho do sério, aquela cara de pau dele? Da manipulação, do populismo e tudo isso que ele está fazendo? Entende? Entendi. Clareou. E o item 42, logo acima, as mini hesitações. Mini excitações? Hesitações. Hesitações. Então, por exemplo, você sabe que você tem que tomar uma determinada atitude por exemplo, com alguém da sua família, sua filha, por exemplo. E aí, por uma série de circunstâncias, você começa a tomar aquela atitude, você vai educando, mas aí chega aquela situação que aquilo vai te gerar mais problema, que se você falar aquilo, ela vai fazer chantagem emocional contigo lá na frente, você não quer se dispor com aquilo. E aí você, mas será que vale a pena? Aí você deixa ela fazer o que ela queria. Entendeu? Entendi. E ali, logo acima no 54, 52, mini multivolitações de volições tem a ver com aquele verbete, né? Que é com sim multívola. Uhum. Que é a pessoa que toda hora ela está em uma determinada envolvida com certas coisas diferentes. Ela enjoa.
Se você for ver, isso aí tem a ver total com o processo emocional da pessoa. É a insatisfação que ela tem por trás, né? E aí, assim, às vezes é bipolaridade. Bipolaridade. E, na verdade, essas doenças mais complexas, elas têm a ver com esses traços, né? Que são mais aprofundados e tudo. Então, assim, o que chamar atenção, até com esse prefixo mini, é para a pessoa ver o seguinte: bom, a pessoa que, por exemplo, troca de marido a cada ano, sabe, ela é totalmente multívola. Agora, por exemplo, a pessoa que ela está dentro de uma relação, ela pode ter as multivolias dentro de uma mesma relação. Entendeu? Entendi. Instável, vai ali, vai aqui e tal. Você entendeu? E aí a gente começa a ver as nuances da nossa manifestação. Porque eu vejo o seguinte: a gente que vai estudando as coisas aqui da Conscienciologia, a gente começa a se auto-pesquisar, reciclar, a gente começa a eliminar essas coisas mais grosseiras da manifestação. Só que aí começa a aparecer esses detalhes. Eu acho que a gente vai chegar de fato na dispersidade a hora que a gente começar a ver essas mini manifestações emocionais do dia a dia. Que às vezes a gente convive, a gente não tem, eu e você, por exemplo, a gente não tem um convívio tão próximo. Aí você olha para mim e diz: não, o Max é um cara equilibrado. Olha para fora, não, para fora é uma pessoa tranquila e tal. Só que aí quando a gente olha por dentro, né? Aí você vai ver: não, eu sei como é que eu sou, eu sei como é que eu... Aí você começa a ver: não, eu sei que eu tenho aqueles pontos que tem que mexer. Às vezes só quem vai conviver com a gente no dia a dia que começa a ver certas coisas. E é isso que a gente tem que começar a ver e levantar. Eu acho que um patamar importante para consciência terapia, aproveitando a Ellen, é isso: é a gente entrar nesse nível de análise de nuances. Você falou aí antes da anticosmoética, é muito pequena, aparece nos detalhes, né? Aí é que a gente vai começar a perceber o quanto nós somos cosmoéticos ou anticosmoéticos. É isso aí. E só mais uma pergunta, fiquei curiosa. Você disse que ficou fazendo uma análise durante 5 anos da sua manifestação emocional. Não sei se eu entendi bem, fazendo uma espécie... Não, há alguns anos, eu até parei isso, parei tem uns 2, 3 anos, mas eu fiquei durante mais ou menos 5 anos, eu tinha uma planilha de Excel, e aí assim, sempre quando tinha algum episódio de assédio, que eu achava que era assédio, heteroassédio, autoassédio, eu ia lá, anotava e via o que era. Entendeu? O que era, qual era? Aí eu fiquei classificando, né? O tipo, a raiz, aí eu comecei a identificar assim, eu vi os meus mataburros, entendeu? Eu vi assim, meu mataburro é esse. E aí com o tempo aquilo foi diminuindo, né? Porque eu comecei a ver, vi o que acontecia. Entendeu? Eram as gradações que começaram então a aparecer nessa... começa a aparecer. E o que dessa história toda que eu achei mais interessante é que eu comecei a ver detalhes que antes eu não via. Por exemplo, que nem assim, muitas vezes a gente aqui, você pensa assim: não, mas eu estou muito bem, não estou com assédio nem nada. Mas às vezes quando você vai ver, você está pegando assédio de rebarba dos outros. Não é mais o seu assédio que você tirou. Você vai por estar inconsciente, não está muito lúcido, ou está distraído, você vai numa situação, isca com uma pessoa, daqui a pouco você ficou desequilibrado. Pessoal, de onde que veio isso? Eu estava bem, estava tranquilo, mas foi uma escagem inconsciente. Então você começa a sair já daquele processo seu só, né? Do seu micro-universo consciencial, das suas emoções. Você começa a ver o seguinte: olha, como eu sou um ser que interage, né, com o mundo, né? Nós todos somos seres que estamos interagindo. Nessas interações você começa a ver o seguinte: olha, agora eu tenho que ficar atento não só às minhas coisas, eu tenho que começar a ficar atento a quem está à minha volta também. Porque se eu não ficar atento, alguma coisa eu começo a vir em cima de mim os efeitos, entende? Entendi. Aí que a pessoa vê o processo da escagem lúcida, a importância. À medida que a gente vai melhorando, também a gente vai interagindo mais, né? Então, é um ciclo. Quanto mais você interage, mais você vai ter essa facilidade. Aí vê de perceber. aquela história que eu até falei aqui das tendências esquivas, né? Tem gente que às vezes tem tendência a tirar o corpo fora e não querer interagir, por causa de inconscientemente ela sabe que na hora que ela interage, ela começa a se envolver com a patologia do outro. Sim. Aí ela fala: não, eu vou ficar no meu mundo aqui, a minha torre de marfim está tão bom aqui, para que eu vou me envolver com a patologia dos outros? Tranquilo, entendeu? desassediado. Está tudo tranquilo e tal, né? Vou lá me envolver. Obrigada, Max. Max, aqui no ar, Tânia Guimarães, na fatologia, na página 14, a quarta linha, no final da quarta linha. O que é a contenção atóxica? É a contenção das emoções tóxicas? O que é a contenção atóxica? Olha, eu sei que você é mais especialista que eu nessa área, né? Farmacologista e tal. Se eu estiver falando uma coisa errada, você me... Sério mesmo. Pois é, o que é? O que eu quis dizer é o seguinte, ó, é uma forma de você conter suas emoções, mas que aquilo não te intoxica.
Entende? Por exemplo... Então você está dizendo que tem uma contenção tóxica. Sim. Você não acha? É que a gente faz sempre. É do tempo todo, né? Não, mas tem. O normal é isso, entendeu, Tânia? É a pessoa, olha lá, por exemplo, a Ellen falou uma coisa que eu não gostei. Aí eu contenho aquilo e fico lá pensando mal dela, remoendo aquilo, ruminando, entendeu? Querendo pegar ela pelo pescoço e tal, mas aí, tudo bem, entendeu? E também, não, você sabe que isso acontece, né? Não, isso acontece, mas... E emoções tóxicas e atóxicas, as duas, né? Não, beleza. O ideal é que a gente chegue nesse ponto de conseguir conter. Ele falou uma coisa que eu não gostei, tive emoção, mas aquilo não vai me intoxicar, né? Não vai me tirar o meu equilíbrio, entendeu? Ou não vai me deixar mal, não vai fazer eu ficar jogando energia negativa para os outros, entendeu? Esse ponto aí que a gente começa a chegar até o ponto que você elimina essas emoções negativas de você. Até eliminar. Diversidade. Agora, você não vai fazer nenhuma observação desses 100 itens que ele fez de mini. Você vai deixar de passar? Aqui. Por exemplo, tem um deles aqui que eu acho que você vai querer saber. Ó. Mini-soturnidades. 88. Pergunta para ele se é mini-sorumbático. Tinha que arrumar uma, né? Se saber o que é isso. Valdo, hoje você falou que veio a equipe aí de manhã, né? Eles devem continuar aí, não sei. Estão aí. Porque eu tô agora estão mexendo com alguns que tiveram de manhã que não voltaram à tarde, eu seguido com as pessoas. Eu estou sentindo alguma coisa, não sei se é disso, no Corona estão aí. Agora, ó, daqueles lá eu penso que teve gente que seguiu uns que não vieram aqui à tarde. Estão olhando alguma coisa que as pessoas estão fazendo. Tem algum curso aí hoje? Não, né? Não, segunda, né? É problema pessoal deles. Tem alguma coisa. Que de manhã tinha mais gente, né? Parece. Eu ia perguntar depois para o senhor. Na hora que o senhor fez uma ausência aí, eu senti muito Corona Chakra. Aí eu achei que o senhor estivesse fazendo um trabalho com pessoas. Não, está cheio de energia, eu já fiz isso várias vezes. Aí eu pensei que o senhor estivesse fazendo um trabalho assim, com todo mundo aqui. Aí agora eu não sabia, porque eu não vim de manhã, eu não sabia que tinha estado. Você não veio de manhã? Não vi. Eu estou sentindo demais, fora do comum, nunca senti Corona Chakra aqui. É gente boa, eles aí são especialistas no assunto. Professor, na página 17, no seu verbete, na premissa, autorreciclologia. O som sutil da folha seca da árvore ao cair no chão. É a natureza alertando você para a autorreciclagem. Vamos refletir aqui a partir da folha seca até a CL. Assim podemos encarar o assunto indo da supersutileza à supercomplexificação. Isso é que é sutileza. Porque a folha, às vezes, faz um leve barulho. Às vezes, você vai ver a folha que caiu. Qualquer coisa é só ficar lá na porta da espiga que você vai ver as folhas caindo. E ela faz barulho, às vezes. Muito sério. Agora, uma folha de árvore, a folha maior de árvore é melhor, né? Ela faz mais barulho quando cai. Agora, isso é para mostrar a sutileza de onde vai. A nuance. A Consex Livre é mais ou menos essa sutileza da folha que cai, né? O que você acha? É para fazer pensar. É uma autorreciclologia, autorreciclagem. Estamos mesmo. Por gentileza, você se referiu aí levemente sobre a encateia, mas qual é o significado da palavra? É autodomínio. Autodomínio. Então eu queria que você explicasse os outros dois termos do estrangeirismologia, o primeiro e o terceiro. Tá. Eleuteria, né? Ele também foi proposto lá pelo Sócrates, só que aqui no caso, esse tema ele tem a ver com a liberdade interior. Ou seja, ele já estudava o seguinte: se você tem um nível de autodomínio, que é essa situação de você, eles pensavam o seguinte: quando você tem um domínio sobre essas suas condições mais animalizadas,
ou seja, você não cede aos impulsos, aos desejos, às paixões, aquilo te dá uma liberdade. Por quê? Porque, na verdade, eles pensavam que tem lógica, é que a pessoa que, de algum modo, ela reage, que nem eu coloquei aqui, a pessoa vai lá, espicaça ela um pouco, a outra pessoa reage, da maneira como a outra esperava. Quando a pessoa reage assim, mostra o quê? Aquela pessoa ela não é livre. Ela está presa pela coleira das próprias emoções. Entende? Então, se você tem o verdadeiro domínio, te dá liberdade. Você não é mais preso pelos seus instintos. Você não é mais dominado por eles. Você que domina a sua manifestação. Entendeu? Então, você vê que é um pensamento antigo, mas profundo, né? Que eles já tinham. E a sofrosine, ela é o comedimento, que é a pessoa saber se manifestar de modo adequado nas situações, com comedimento, sem exageros, entendeu? Dentro de um parâmetro adequado ao contexto em que ela está. Entendeu? Esse é o significado desse sofrosine, né? Que eu acho que fala, né? Uma coisa aí, na mega pensenologia, não sei se foi verificado, está faltando 2 letras. Estão faltando 2 letras. No título, mega pensenologia. Olha, nem você pegou essa, hein, cara? Pô, essa aí. Max, impressionante. pode ser na página 14, na parafatologia, na 5ª linha, de cima para baixo. Uhum. É parafatologia? A aplicação lúcida das energias do cardiochakra. Você pode ampliar como que você faz isso? Com lucidez? Olha, o que é isso? Por exemplo, se você vai trabalhar com processo de assistência, por exemplo, uma das coisas importantes da assistência é o acolhimento. Então, para você fazer acolhimento, você tem que entrar de algum modo na pessoa. Isso aí é você usar as energias do seu cardiochakra, né? Então, não dá para você, mesmo para a TARES não é uma coisa fria, só de, vou te falar isso para te destruir a pessoa, ou pegar no mental soma. Não, a TARES, ela também é uma coisa que envolve as energias do cardiochakra. Não é que você vai mexer com as emoções da pessoa, é o teu processo racional controlando as suas emoções, né? As emoções racionalizadas. Mas envolve isso, dependendo do caso, é importante para a pessoa se sentir bem. Por exemplo, uma das coisas que me chama demais a atenção é como que, o caso, pegando o professor Valdo como exemplo aqui, como que ele consegue atrair e manter em volta dele pessoas das mais diferentes temperamentos, tipos, características, idades, entendeu? Aí, se você for ver, ao mesmo tempo é um super intelectual, mas que tem um processo do acolhimento. E esse processo de acolhimento, as pessoas se sentem bem. Então, por exemplo, uma das coisas que eu já vi, pegando esse caso, assim, as pessoas se sentem especial. Cada pessoa que ele assistiu um monte, se sente especial em relação a ele. Entendeu? Isso é uma coisa super interessante, que é o processo da assistência profunda, né? De consciência para consciência. Estão perguntando um negócio aqui nessa linha. Professor, estou fazendo uma reorientação de carreira. Sou da área de informática porque precisei trabalhar desde novo, mas na adolescência já pensava em psicologia. Seria correto pensar que você optou pela medicina porque poderia trabalhar na sua clínica gratuitamente, que escolheu cirurgia plástica porque o público desse especialista era carente de esclarecimento, e esse trabalho daria dinheiro suficiente para a sua ProEx? Hoje, eu gostaria de estudar medicina, pela força presencial que a profissão dá, pela quantidade de pessoas com quem teria intercâmbio, e pelo retorno financeiro, apesar de não saber ao certo quanto dinheiro precisaria na minha ProEx. Estou com um conflito para escolher entre a medicina e a psicologia. Seria a medicina uma auto-minésia dispensável para essa minha vida? Poderia contribuir de alguma forma? Olha, eu aqui na condição, eu não sei a sua idade, que você não está falando aqui. Se você ainda tem menos de 40 anos, todo mundo está vivendo 100 anos. Então vale a pena fazer medicina. Agora lembre-se, você vai passar uns 10, 12 anos envolvido com um processo muito sério. Mas pode compensar seriamente. A medicina,
se bem exercida e dedicada, ela dá mais chance ainda do que a psicologia. Porque na medicina você pode fazer cirurgia, você pode fazer a doação do processo da prescrição médica de medicamentos, pode fazer um trabalho ambulatorial muito sério. Agora, eu quero te dizer o seguinte, eu fiz medicina porque já era o meu plano, porque dentro do processo de assistência, a medicina é o melhor campo que tem. É aquele o mais abrangente, o mais panorâmico, o que dá cosmovisão para a pessoa. Agora, eu fiz a clínica gratuita já de propósito, durante muitos anos. Agora, depois, eu fui estudar em Hollywood e depois na China para ver o processo de plástica, para atender a processo do abuso da vaidade feminina. Eu queria entender como é que era isso. É muita gente que abusa da vaidade feminina, e as mulheres caem de quatro na história. Então eu queria entrar dentro desse, vamos dizer, desse holopensene, dessa atividade, para saber como é que eu poderia ajudar os outros. Isso me ajudou demais. Agora, o problema de Hollywood, o problema do Japão, o curso que eu fiz, tudo envolveu essa condição e melhorou também o meu modo de entender o processo. Agora, o melhor da história, devido a esse processo de aliciamento ou de aglutinação que eu tenho, quiseram que eu fosse ator, eu dei conta. O Sakurai queria que eu morasse em Tóquio e nunca mais viesse para o Brasil. Eu dei conta. E por aí foi, uma série de condições. Por quê? Porque eu ajudava a clínica dele. Você está entendendo? Na hora que eu fui trabalhar lá, aumentou tudo. Outra coisa, lá tinha o teatro, aquele dos homens, entende? E tinha o das mulheres. O Takarazuka das mulheres era aquele mulherinho, cada uma mais bonita do que a outra, querendo alguma coisa, para mudar alguma coisa. Uma coisinha na orelha, outra no nariz, outra no seu, uma ruguinha que está aparecendo, outra uma mancha. E a gente trabalhava lá o tempo todo, era gente demais. E tinha também o dos homens. No Takarazuka, as mulheres fazem o papel há séculos, de homem e de mulher, no teatro japonês. E lá esse dos homens, os homens fazem o papel de homem e de mulher, há séculos. Aquilo é o costume deles. Agora, as mulheres do Takarazuka são as coisas mais preciosas que tem. Elas olham demais a pele, não tomam sol, entende? As chinesas também, os orientais são vivos nessas coisas, muito mais que a gente aqui. Lá eles têm mais ideia disso. Então, vamos entender aí o processo, como é que era. Eu tive essa questão, por exemplo, de você aliciar muita gente sem querer, que é o que eu chamo de aglutinar o povo, tem o lado bom e tem o lado também que cria um peso para você na situação. É um problema da força presencial que a pessoa tem. Isso tem que saber como é que é. Agora, se você tem alguma coisa nesse sentido, de qualquer maneira, vale mais a medicina do que a psicologia, tá? Professor, sim. Aqui no seu dicionário, na primeira página, na introdução, eu não sei se o senhor já falou, é pré-serenologia? Não, é pós-serenologia, está errado isso aí. Ah, então é pós, né? Tá. Aí tá. Está faltando um ponto também, terceira. Pós, tem umas coisinhas aí para fazer limpeza. Tem espaço duplo lá no adendo, tudo isso nós já vimos. Uhum. Tá bom, obrigado. Tá. Tem mais uma pergunta na parapsicologia. Tá. Na terceira linha de baixo para cima, como que você percebeu essa abertura da alma-memória pelo autodomínio emocional? Como que isso aconteceu na sua experiência? O que acontece, até pela lógica, se você for parar para ver, é o seguinte: a tendência nossa das coisas do passado, primeiro que elas serem mais negativas, mais patológicas que do presente. E também aquilo mexer contigo. Quer ver um exemplo? Eu não sei se no teu caso você tem alguma situação sua, por exemplo, que você vivenciou lá na adolescência, na infância e tal, que aquilo não foi bom para você emocionalmente. Tem gente que, de lembrar dessas situações, ela se desequilibra hoje. Porque lembrou lá da situação da adolescência, que não era positiva, então a pessoa fica mal, ou se desequilibra, ou faz uma evocação negativa, espúria.
Isso com relação às coisas dessa vida, da vida atual. Agora imagina, se a pessoa já está tendo dificuldade para lidar com todo esse contexto dela, dessa vida humana, imagina se começar a colocar outras variáveis de outra vida, aí descobrir, por exemplo, que não sei quem da família dela já matou ela de uma outra vida, ou pior, ela já matou não sei quem da família em uma outra vida, entendeu? Ou teve relações complexas, por exemplo, às vezes a filha que foi mulher do pai, como é que a pessoa lida com aquilo na vida passada? Ela saber disso, por exemplo. Às vezes não matou, né? Mas só foi mulher. Será que isso vai mexer com o processo dela, né, do complexo de Édipo, de Eletra, sei lá o que, dentro dessa linha, entendeu? Tudo isso começa pode mexer com a pessoa se ela já não tiver um nível de equilíbrio emocional melhorzinho. É muita coisa que tem. Por outro lado, à medida que você vai se equilibrando, eu vejo que certas informações começam a aparecer. Os próprios amparadores, eles vão ajudar, eles ajudam, de fato, a gente nisso, sabe? Por exemplo, se você tem alguma pessoa na sua família que é importante você ter informação para poder ajudar aquela pessoa, ou ter um contato maior, ou dar mais atenção para ela, se você já está preparado, muitas vezes os amparadores vão lá e te mostram alguma coisa. Ó, vê lá o passado que você teve com ela, para você dar atenção, vê às vezes as coisas que não foram muito boas que você fez para essa pessoa, entendeu? Então os amparadores te mostram. Para quê? Mas tudo com enfoque assistencial. Não é nada de curiosidade, sabe? Os amparadores não dão ponto sem nó. Então, mas tem que ter o equilíbrio seu, né? Aí quando você tem uma lembrança dessa vida ou outra, que é dessas patológicas, aí você faz o exercício da reflexão, da autopesquisa, para ver o que envolveu a emoção, para você ter esse equilíbrio. Uma dos princípios que eu acho que a gente deve seguir com relação a qualquer coisa que envolva parapsiquismo, é assim, nenhuma informação parapsíquica vem para você sem um sentido. Qualquer coisa. Desde daquela percepção que nem o Arlindo agora, teve essa percepção aí no Coronochakra. Ele tem que anotar aquilo ali e ver por que dentre tantas tertúlias que aconteceram, das milhares que você talvez tenha assistido, nessa foi a que você mais sentiu. O que está acontecendo aqui? O que tem em termos extrafísicos, o tema que a gente está discutindo, os assuntos que a gente discutiu, você levantou o processo da Grécia e tal, entendeu? Então, assim, todo esse processo você tem que pegar e fixar e dar atenção. Entende? E a mesma coisa, por exemplo, se vem uma memória para você de vida passada, aquilo não é à toa. Aquilo tem um sentido. É que nem até a gente já viu assim, existem dois tipos de retrocognições, né, que são as patológicas e as sadias. O fato de você lembrar de um fato negativo não quer dizer que seja uma retrocognição patológica também. Você tem que avaliar. E entra a questão da assistência e interassistência, que é os acertos que a gente precisa fazer. Pois é. Uma última perguntinha na sequência. Como é que você percebe e mantém essa mega conexão mental-somática continuada junto ao amparador de função? Eu não diria que eu mantenho isso o tempo todo, não. Estou trabalhando para isso aí. Agora, uma das coisas interessantes é você ver o seguinte, por exemplo, que tipo de atividades que a gente faz que a gente poderia, ou que a gente poderia vir a fazer, né? Que a gente poderia, vamos dizer assim, trabalhar para vir a fazer, para que a gente mereça ter um amparador de função. Primeira coisa, é o seguinte, estou na Conscienciologia, tem pouco tempo, tal, quero ter um amparador de função. Muito bem. Então, o que você acha que é interessante você fazer, no teu caso? Então, isso é o primeiro passo. Então, quando você começa a fazer isso, inevitavelmente os amparadores vão começar a se aproximar de você. E aí vai chegar uma hora que você vai identificar esse amparador. Você vai ver assim, eu sei que é fulano. Aí você pode ter uma clarividência, uma projeção, alguma situação, onde você vê, aquela é a pessoa. A hora que você consegue ter essa confirmação, isso também muda o teu patamar. Aí você vê, olha, eu já sei quem é a pessoa. E aí as evocações, você tem a sua TENEP, você tem as coisas que você faz, e as suas evocações desse amparador começam a ser mais constantes. E aí a tendência é que você comece a levar a sua vida para uma vida mais de assistencialidade full time. E aí a coisa, sabe, essa conexão acaba sendo natural, né? Por causa das suas ações, do que você faz no seu dia a dia. O que eu percebi, assim, que tudo está ligado, interligado com o nosso nível de capacidade, de entendimento da interassistência vivida. Tudo é isso, um resumo seria isso. Com certeza, é por aí mesmo. Obrigada. Agora, em suas experiências, conseguiu identificar
as relações e interações energéticas dos chakras com os fatores emocionais em seu cotidiano? Já. Uma das coisas que é importante até a gente falar é o seguinte, se a pessoa começa a trabalhar com energia, ela pode fazer, por exemplo, um trabalho básico lá de mobilização das energias e começar a exteriorizar por cada um dos chakras. Aí vai lá, exterioriza, absorve por cada um dos chakras. Às vezes a pessoa vai ver que ela vai ter dificuldade para um determinado chakra lá. Às vezes é o cardiochakra. Se nesse trabalho de energia, de mexer com as energias, ela começa a ver assim, ela tem dificuldade com o cardiochakra. Tem gente que eu já vi que tem dificuldade com a psicometria. Então, por exemplo, por que às vezes a pessoa ela tem uma ideia muito forte, consegue captar ideias interessantes, e na hora de fazer a psicometria ela tem dificuldade? O que é isso? Se a pessoa for mais a fundo, ela vai ver que isso tem a ver com o processo dela, de manifestação. Então, eu já vi casos, por exemplo, de pessoa que ela é muito fechada e ela tem dificuldade com psicometria, mas ela tem facilidade com ideias, de captação de ideia. De amparador. O amparador vai dar ideia, mas ela, na hora de ela sentir as energias, ela tem dificuldade. Mas aí você vai ver, a pessoa às vezes ela não tem muita interação, não se relaciona muito com as pessoas, não entra muito no processo das pessoas, aí ela não sabe porque ela tem dificuldade de sentir as energias. Entende? É o processo emocional dela repercutindo nas energias. Agora, para o verbetório, poderia falar sobre a relação entre autodomínio emocional despertológico e os cursos de campo tipo SCP-2 e SCP-3? E poderia dar um exemplo de mini-ilogicidades subcerebrais? O SCP-2, por exemplo, ele é um curso lá que a gente até fala lá, que é um curso para a formação de seres despertos. Porque lá, nesse curso, a pessoa experiencia um campo energético, que é implantado a partir do EPICOM. E esse campo lá tem uma série de assistência, a pessoa ela se sente mais lúcida, mais assediada. Então, tudo isso ela começa a experimentar um novo padrão para ela, que até o Eduardo gosta de falar, patamar de referência, né? Ela começa a experimentar, ela vê um patamar onde ela pode ficar mais assediada, mais lúcida. Esses cursos ajudam demais nisso aí, né? E aí também o próprio curso acaba dando uma assistência muito grande para as companhias que a pessoa tem. No caso do SCP-2 e SCP-3 é mais ou menos a mesma coisa, a diferença é que o SCP-3 ele não tem pré-requisito, né? Então, muitos dos nossos cursos de campo, não só o SCP-2, outros cursos também, eles mexem justamente com isso, para dar a oportunidade da pessoa perceber o campo energético, ter extrapolações parapsíquicas e se manifestar de uma maneira mais lúcida aí. Tá? Aí ele estava falando de mini-ilogicidades. Então, mini-ilogicidades, por exemplo, às vezes você está com uma pessoa que você conhece, uma pessoa próxima, e aí você fala para ela que ela tem que tomar uma determinada atitude em relação a um fato. E aí a pessoa, às vezes, ela bate o pé e não quer agir daquela maneira. Porque ela quer dar o contra de alguma forma por algo que não é racional. Então, assim, muitas vezes a gente acaba reagindo de maneira não racional porque quer dar o contra, porque não quer admitir que a pessoa está certa, que ela falou alguma coisa que está certa para você, aí você reage de maneira ilógica, irracional, porque você não quer deixar seu orgulho, seu ego, naquela hora para você, a sua defesa, né, cair naquele momento lá. Então, muitas vezes a gente reage de maneira ilógica por causa disso, por causa dessa defesa egóica. Um exemplo. Agora, Fatologia, página 14, linhas 8 e 9. Os mini-sinais somáticos alertando para os estados emocionais pessoais. O mapeamento desses mini-sinais podem ser generalizados ou sempre será específico a cada pessoa? Não, tem muitas coisas que são da própria fisiologia. Então, por exemplo, quando tem emoções mais amplas, assim, então, por exemplo, que nem a gente colocou lá, a pessoa tremer a mão, a pessoa ter sudorese, ela ficar lá com frio na barriga, tremer as pernas. Tem uma série de reações que são fisiológicas, que já estão até elencadas aí pela psicologia, pela medicina, que a pessoa tem, que são reações emocionais que a pessoa tem em certos contextos. Então, embargar a voz, gaguejar, então, o taquicardia, até mesmo a questão da pressão sanguínea, e uma série de outras emoções. Então, tem várias coisas que a pessoa vai ver que podem acontecer. O que é interessante, no caso mais específico, é ela ver assim, quais são dentro dessas possíveis relações fisiológicas que tem, que é do corpo humano, o que mais prepondera nela? Quer falar?
É isso aí. Agora, na fatuística, página 14, linhas 1 e 2, a primeira e a segunda. Poderia explicar o que é o carregamento no SEM do holopensene baratrosférico? Então, a baratrosfera, não sei se a pessoa sabe, é a dimensão extrafísica que é aquela dimensão mais patológica que existe aí. O que faz essa dimensão? É a união de várias, é a presença, o holopensene, o conjunto de pensamentos e sentimentos das pessoas que estão ali. Esse conjunto de pensamentos e sentimentos, ele está essencialmente predominante as emoções animalizadas, essas emoções subhumanas. Na verdade, a gente poderia dizer até que essas emoções é que definem o holopensene dessa baratrosfera, dessas dimensões extrafísicas. E é sempre o processo egóico, né, de orgulho, aí vai variar imensamente em cada dimensão, cada baratrosfera lá. Mas é sempre o processo emocional ligado à subhumanidade, ao processo subcerebral. Professor, sempre diante de minha família tenho sentimentos negativos a ponto de ebulição. Mal consigo me manter na presença deles. Normalmente acontecem conflitos mais diversos e por besteira, mesmo tendo o dia todo estado em paz. Minha mãe é até espírita. Agora, ó, melhor coisa que você deve fazer é o seguinte: você não está conseguindo superar essas coisas. Se você nasceu nessa genética, com essa família nuclear, é para dar um jeito de entrar em paz com esse povo. Então, a primeira coisa, faça mais concessões e fique mais calado. Conta até 100 antes de falar. Isso vai te ajudar. O problema todo é esse. Agora, ó, se ver a sua idade, como é que você está, porque às vezes é a fase dos hormônios da adolescência, pode estar te piorando. Aqui não tem sua idade, eu não sei como é que é. Agora, o problema é esse. Fique mais tranquilo e mais calado. Escuta mais e fale menos. Agora, a outra aqui. Tenho muita dificuldade de exposição. Sinto aperto no laringo chakra. Um constrangimento que parece que vou ficar emparedada, sem saída. Onde posso identificar a falta de cosmoética nesse sentimento? Poderia comentar? Olha, você, eu acho que você saiu até bem nas coisas. Nós aqui temos recebido algumas coisas suas e não parece ser tanto assim, não. Será que você não está carregando muito nas tintas? Eu acho que você tem capacidade, sim, disposição. Agora, o que você precisa de fazer é o seguinte: é participar desses cursos que nós temos, esses cursos abertos, e você fazer a apresentação do curso. Você tem que ter contato com o povão, contato com o público. Assim você vai desasnar. Você vai abrir o processo, fica mais fácil para ver a interlocução. Porque o problema aí é de dialética, você está com um problema de dialética. Agora, o caso é o seguinte: você já parte do princípio que não interessa se você for ridícula ou se você errar. Errando que a pessoa aprende a acertar melhor. Então, enfrente o assunto. Qualquer coisa, passa uma temporada aqui que a gente fala com a turma para você apresentar os cursos. Que aí você vai ter, é o melhor que tem, é ir para o front da batalha. É uma saída. Aqui pode te ajudar muito. Tem muita gente especializada nisso. Ela não pode chegar aqui e ficar na recomendação, né? Tem que usar o paracérebro. Então, dá um pulo, passa uma temporada e você vai ver como é que é. Max, você é um dos recordistas em termos de experimentos laboratoriais, né? Eu me lembro uma época que você fazia 100 laboratórios do mesmo tipo, né? Eu queria saber, você já fez o serenário? Fiz. Como é que foi, assim? Quantos? Eu fiz um só, porque eu estou fraco. Mas eu fiz durante 3 dias, né? São 3 dias, né? Então, fiquei até o final. Você podia contar aí um pouco? Posso. Não, eu vejo assim, até já comentei com outras pessoas, eu acho que é uma experiência assim, imperdível, realmente. Então, por exemplo, para mim fazer laboratório, eu até ficava pensando, porque eu gosto de ficar sozinho. Então, para mim fazer laboratório não é uma dificuldade, não tipo assim, um desafio no sentido assim, vou ficar 3 dias sozinho. Para mim não tem muita dificuldade. Então,
não era esse o ponto. O ponto que eu vejo assim é eu entrar lá e procurar entrar no processo do extrafísico, né? Tipo assim, de deixar de ser com sim e passar a ser com CX. Aí, nesse laboratório, eu fui lá, especificamente assim, eu queria trabalhar um aspecto meu, que eu queria superar, e eu fui lá, que eu já estava enrolando um tempão, e eu fui lá justamente com esse intuito, né? De mexer com isso. E eu fiquei durante 3 dias lá e aconteceram diversos fatos de projeção, de outras coisas também que mostraram com isso, e eu digo para você, eu resolvi aquele problema. Nos 3 dias você não viu ninguém, né? Você ficou isolado. Não, eu vi com CX. Só com CX. Eu vi gente não. Bicho também você não viu. Não vi nada. Porque lá é no meio do mato. Lá no meio do mato. Mas assim, é um experimento fora de série, é impressionante. E aconteceram várias sincronicidades lá, inclusive. Eu sei, mas eu tô querendo... Não, eles têm um negócio que é interessante, que é como se fosse uma preparação, né? Você chega lá 2, 3 dias antes, aí você faz um primeiro dia um laboratório de 1 hora, aí no segundo dia você faz a técnica em mobilidade física vídeo, aí no terceiro dia, meio-dia mais ou menos, você vai para o laboratório. Então ele vai te preparando. Aí o ideal é que você sai de lá e fica um pouquinho também lá, um dia lá, para depois voltar à vida, né, das interrelações e tal. Mas assim, em termos de experimento, eu vejo assim, apesar de eu ter feito outros laboratórios, é realmente muito diferente você ficar 3 dias no laboratório só. E, sabe, dedicado para aquilo. E eu, no caso ali, eu fui focado para trabalhar com o problema e conseguir trabalhar. Aconteceu até um caso curioso lá, que sabe o que aconteceu, pessoal, que eu achei interessante. Eu fui num hotel, logo quando eu conheci a Conscienciologia lá foi em 98, logo quando eu peguei o Projeciologia e fui para um hotel para poder aplicar a técnica lá para sair do corpo e tal. Eu fui sozinho. E aí eu fui ficar 3 dias sozinho. Minha técnica, eu vou ficar 3 dias sozinho no hotel lendo Projeciologia para sair do corpo. E aí fiquei no hotel lá. E aí consegui e tal, né? Logo quando eu conheci. Aí saí do corpo e tal. Aí quando eu estava lá, não sei por que situação, quando eu saí desse experimento, eu fui contar para a Mariângela essa técnica. Aí a Mariângela me disse o seguinte, olha, que eu tinha feito isso antes no outro hotel. Eu falei, quase que foi um serenário que eu fiz por conta própria e tal. Ela falou, mas esse hotel foi o hotel que o professor Valdo teve aqui, onde ele teve a ideia da técnica. Já falou. Eu não estou lembrando o nome do hotel agora. Ela. Hein? Depois eu lembro o nome do hotel, mas assim, o que eu achei interessante é a sincronicidade que foi naquele hotel que o professor Valdo tinha ficado. É aquele italiano? Aquele que é cheio de escultura? De Roma? É esse? Acho que onde foram essas vedetes todas estiveram lá. Mais uma você aqui, você ficou lá no Van Gogh, tem uma suíte que chama Van Gogh, lá em cima. Mas minha suíte foi de pobre, não foi essa suíte. Você não foi na suíte? Pois a suíte lá, foi preciso eu fazer uma limpeza lá, porque essa física do negócio estava complicado. Agora, depois que eu fui saber deles, tinha várias vedetes que passaram por lá. Várias dessas do Rio, tudo isso, tudo foi para aquele hotel. Eu nem sei se está funcionando ainda, está? Tá? Agora, a suíte do Van Gogh é lá em cima. Você enxerga tudo lá de cima. É bonito, tem um visual enorme. E outra coisa, ela tem uma cama toda fechada, um leito fechado, tipo imperador, rei, da rainha. Tudo fechado. É um negócio, salão enorme, aquele negócio lá no meio. Sabe? Impressionante. Você se sente na Idade Média totalmente. Interessante. Agora, deixa eu colocar, tem uma dessas suítes, chama Van Gogh. Van Gogh. Quer dizer, piradão. Entendeu? E eu fui direto para ver o ambiente, para ver se limpava o ambiente. Agora, embaixo, perto da escada, tem uma opção de escultura. Tudo, você lembra disso? Italiano. Uma série de escultura. Tem sim, você lembra, né? Agora, mas outra coisa, a região lá também é fantástica, né? Tem aquele Parque Nacional de Pedra Azul lá também. Aquilo é muito bonito. É muito bonito. É um lagartão que tem lá em cima. É muito legal. Marcos, também é interessante que você já pesquisa essa questão da psicossomática faz tempo, né? E agora você está mexendo com o curso da desperticidade. Né? De autodesassédio. Eu queria ainda fazer uma pergunta na Fatologia, página 14.
é a 7ª linha de baixo para cima, quando você fala o hábito da autorreflexão disciplinada contínua. Você podia falar um pouco, assim, como é que você faz? Não, com certeza. Uma das coisas assim que eu acho que eu tenho um hábito há muitos séculos, eu vejo, é essa história de fazer reflexão, né? Sabe, de parar, pensar e tudo. Então, essa coisa de pegar, sentar no laptop lá e anotar as coisas que acontecem, eu tenho um hábito. Por exemplo, desde que eu conheci isso, na verdade, eu comecei a fazer isso logo quando eu conheci a Consciologia também. Eu não tinha um hábito antes, não. Aí eu comecei a fazer, assim, eu tenho coisas minhas de reflexão desde o ano que eu conheci, que foi 98. Aí todo ano eu abro um arquivo e coloco as reflexões lá, as coisas mais sérias que eu vi, que eu acho que eu passei pelo período e tudo. E uma das coisas que eu vejo assim que ajuda muito nesse ponto é assim, quando você tem certos processos seus que não estão legais, eu procuro sempre procurar fazer, eu mesmo resolver os meus problemas. Também tem esse lado que às vezes assim meio de que resolver por mim mesmo as coisas, né? Ele não gosta muito, diz que eu não gosto de pedir informação. Aí assim, eu gosto primeiro de tentar resolver por mim mesmo. Eu até peço ajuda, mas eu tenho aquelas, não, primeiro eu vou tentar resolver comigo mesmo. Aí quando eu vejo alguns traços meus que eu vejo que estão difíceis, eu sento lá e quero resolver. Esse negócio do serenário foi isso, que era um traço que eu já tinha tentado resolver tudo quanto é jeito, eu não estava conseguindo resolver. Aí eu falei assim, vou ser radical, vou lá para o serenário e ficar 3 dias. Se não for, vou para a consciência terapia. Aí assim, mas nesse caso especificamente eu consegui resolver. Né? Tipo assim, limpou, né, o processo. Aí teve desassédio, né, no caso. Mas aí até que eu faço é justamente essa, pegar, quando tem alguma coisa que está mal parada, eu sento frente ao computador e fico lá escrevendo, procuro entender o que está acontecendo. Só me conta, a Éder não perguntou para você se o fantasma do armário era homem ou mulher? O fantasma do armário? Não entendi também. Ela é muito educada. Desse fantasma aí, né? Não. Não, a Ellie me ajuda de tudo que é jeito, né? A Ellie me ajudou também, mas não deu. Que é isso, né? Não pode haver competição. Não, que o senhor fala que não estou habilitado eu não fui habilitado. Não tenho competência para falar sobre esse assunto. Não fiz pesquisa suficiente para dar uma opinião. Entende? Isso é doador. Mas para dar uma dica do que era, quando eu saí de lá, eu escrevi um verbete, que era daquele da imagística. Tinha a ver com o processo da imaginação. Aí foi sobre esse tema. Eu aproveitei e escrevi um verbete lá, né? Foi isso aí também. Que gerou, né? Devido a essa pesquisa que eu fiz. O que ele está falando é Aracê, no Espírito Santo. Você sabe, lá em Domingos. Outro dia eu estava conversando, esse final de semana passado, a gente foi no CP2, aí eu estava com o Igor, e o Igor foi também, e aí o Igor estava falando para mim que ele foi, no caso, 1 ano antes de mim. Ele foi no início do ano passado, foi no início desse ano. E ele tomou uma série de decisões, mudou a vida dele, resolveu fazer psicologia, mudou de trabalho, uma série de decisões que ele tomou nesse laboratório também. E mudou a vida dele, ele está mantendo, já tem mais de 1 ano aí, quase 2 anos, e foi também nesse laboratório. Então ele falou assim, esse laboratório é fora de série. Entendeu? Então, recomendo, né? Muito bom mesmo. Pois é, nós vamos ter esse laboratório aqui, né? Até o ano que vem. Que é o da Sinvex, né? Quando tiver o laboratório, lá tem 3, você entra lá para ver se é a mesma coisa. Eles estão construídos de 10 dias. Eles estão construídos 10 dias, né? Esse aí vai ser... Não, Zé, o de 10 dias é o antigo, meu. Você começou com 3 dias, Pois é, não, esse dos 3 dias eu dei para eles. Eles demoraram 2 anos para fazer. Espantongou tudo, piorou tudo nos 2 anos. Até que eles caíram assim, vocês não fizeram. Eu lembro. Eu escrevi tudo, assim, em 10 minutos e dei para eles como é que eu não. Não, mas agora eles se redimiram. Demoraram 2 anos para fazer. Criou problema de todo tipo lá. Mas eles se redimiram, eles têm 3 agora. Max. Melhorou, né? Melhorou, né? Deixa eu só aproveitar o gancho, convidar o pessoal que ainda não sabe ou não foi convidado para o CP3 do ano que vem, que é pró-campus, para alavancar justamente o serenário aqui de Foz do Iguaçu. Então fica o convite para o pessoal. O CP3 é aqui em Foz? Aqui em Foz. Vai ser em julho do ano que vem, já tem mais de 60 pessoas inscritas. Preciso te falar onde é que é. O povo está escutando aí fora. Então, esse CP3 vai ser em julho do ano que vem, aqui em Foz do Iguaçu, com o professor Hernandes Leite. E a meta é chegar a 400 pessoas nesse curso. E a gente acha que vai chegar, porque já tem mais de 60 inscritos com 8 meses aí praticamente, né, de antecedência. Então vai fazer um super curso aí.
prol do campus da Sinvex. Max, ali na efeitologia, página 15, mais ou menos a terceira linha ali, os efeitos adversos dos mini desequilíbrios emocionais no alto rendimento intelectual. Você poderia dar exemplos desses efeitos? Sim. Tem coisas, até o processo da euforia ocasiona isso. Por exemplo, vamos supor que você recebeu uma boa notícia. Por exemplo, você vai receber um aumento lá do salário. Aí você ficou satisfeito, ou de repente você ganhou um presente que aquilo te mexeu contigo emocionalmente. Se aquilo pode chegar ao ponto de você sentar para trabalhar, às vezes, por exemplo, você vai escrever, aquilo te interfere na hora de pensar, pode te interferir na hora de pensar. Uma emoção positiva, inclusive. Por isso que a pessoa tem que ter domínio da euforia, essas coisas todas que o professor Valdo fala, porque a emoção, tanto as negativas quanto as positivas, quando elas saem de determinado limiar, ela tira você do teu padrão. E aí você senta ali, às vezes, para produzir, para escrever, e aqui você não consegue se fixar, porque você está pensando naquela situação que é positiva, é boa, mas você está pensando naquilo. Então, na verdade, prejudicou o negócio. Entendeu? Mesmo sendo positivo, você não tirou o proveito necessário possível, né, daquela situação. Independe, entendeu? Da natureza da emoção até, no caso. Max, por favor, aqui no ar. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência na página 14, o penúltimo item de parafatologia, a depuração da paragenética pessoal. Olha só, Patrícia, a gente veio aqui até para poder, justamente assim, a gente fez o curso permissivo, teve que ressomar aqui para poder fazer essas depurações aí, né? Então, na vida humana, a gente começa a ter certas experiências que a gente vai se colocar, vai se ver em relação ao que a gente era, as manifestações que a gente tinha do passado. Essas manifestações que tem que mexer, em geral, são aquelas mais ligadas ao processo subcerebral, emocional. A hora que você consegue fazer essa reciclagem, no caso, não mais a ressex, né, reciclagem existencial, mas a recim, essa recim, quando ela é profunda, é verdadeira, ela é uma depuração da paragenética, ela ocasiona uma depuração. Você mudou o teu processo. Você vai mudar de patamar ali, entende? Então, assim, eu vejo que essa nossa vida aqui, dos intermissivistas, nós todos aqui, a gente tem que buscar, acima de tudo, essa mega recim, essa recim profunda. Né? Mudar essa condição do temperamento que, de algum modo, fez a gente, né, se enrolar ou não ter feito, ou precisar de fazer um curso permissivo. Porque, na verdade, tem amparador aí que não precisou de fazer curso permissivo, já entrou direto sendo professor, né? A gente não, tem que fazer o curso, aprender e tudo. Tem coisa para mexer, né? A gente sabe que o fato da pessoa fazer o curso permissivo não muda tanto assim a pessoa. O que vai mudar são as ações que ela vai fazer, a vivência que ela vai ter. Entendeu? Max, lá na página 16, na fobiologia, o último item você coloca a erradicação de quaisquer resquícios fóbicos da intraconsciencialidade. A gente vê na conscienciometria que muita coisa às vezes a gente vai fazer um curso, qualquer coisa a gente vai buscando, aprofundando, chega em medo. Várias coisas que não parecem ser medo vão aprofundando, vão chegando em medo. Quando é o medo, aquele escancarado, fica fácil. Mas assim, tem muita coisa que a gente percebe lá que o medo é um grande impeditivo para ela se reciclar emocionalmente, para depois até chegar na desperticidade e daí em diante. Como é que você vê, o que você pensa assim, nesse aprofundamento, para as pessoas descobrirem medos que elas não sabem que têm, mas têm, na verdade? Você viu alguma coisa, você pensou assim, ou você trabalhou com relação a isso? Não, o que eu mais vi foi o seguinte, enquanto tiver algum tipo de medo, a pessoa está dominada pelo instinto dela. Então, por exemplo, se ela tem medo de alguma coisa, vai chegar uma hora que a emoção dela vai puxar o tapete dela. Em algum contexto, que é justamente o que você falou, né? Então, isso de modo generalizado. Então, eu vejo assim, a pessoa quando ela chega nesse nível aí de autodesassédio completo, né, permanente, tal, do desperto, ela não tem mais medo de nada. Né? Não tem medo de morte, não tem medo de não ser reconhecido, não tem medo de coisas de sangue, fobias em geral e tal. Ela eliminou tudo isso. Porque enquanto o medo, na verdade, é uma brecha que a pessoa tem. A medo nada mais é do que uma irracionalidade, né, da manifestação. A gente vê o medo como vamos dizer assim, nascente de um monte de traços, às vezes, que a pessoa tem, que você fala, a gente começa a aprofundar, quando vai ver lá no final, é medo. Mas nem ela sabia, e a gente também vai começando, percebe depois que a gente começa a aprofundar. Fala assim, isso é medo.
Você tem medo das coisas assim. Então, aquele negócio, às vezes a pessoa tem o medo, mas o medo é inconsciente. Ela nem sabe, né? Ela não sabe, como ela está ainda superficial naquela autopesquisa. É interessante, realmente. Isso acontece demais, assim. Então, a gente vê que é nascedouro, assim, de muito problema impeditivo para chegar justamente na diversidade. E o mais curioso disso é o seguinte, é aquela história. O medo, ele é um pensamento, na verdade, é uma manifestação irracional da pessoa. Tem alguma coisa que não está redondo no pensamento dela ali, instintivo, né? Não está linear. Isso mesmo. Max, nós esperamos então de você agora mais uns 100 verbetes, tá certo? E eu peço a Ellen para pisar no seu pé, para você ficar em dia, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 45 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 24 perguntas online. Temos os recados da Patrícia sobre o SCP-2 e a Mara sobre o curso Apolônio de Tiana. Agora com vocês, Eliana, sobre o programa Amigos. Boa tarde, a gente quer reforçar mais uma vez, todo dia a gente está aqui, né, falando do programa Amigos, mas é importante que a gente não esqueça deste programa, que é o mantenedor, o arrimo financeiro da Enciclopédia da Conscienciologia. Isso quer dizer, o Tertuliário, o Holociclo e a Holoteca são mantidos financeiramente por este programa, ou seja, por vocês que são amigos. Então a gente espera que aquele amigo cuja assinatura venceu nos últimos meses, se puder, volte a ser amigo, é muito importante. E quem não é amigo ainda e puder no seu orçamento colocar essa prioridade, vai ser também muito bacana. É só entrar em contato com o CAEC, pelo telefone aqui do CAEC, ou quem está aqui em Foz, diretamente na recepção do CAEC. Você pode pagar com cartão de crédito em 12 vezes, não pesa muito e ajuda bastante. Muito obrigada. Aproveitando o Holopensene da tertúlia de hoje, o nosso convite é para o SCP-2, que vai acontecer em Foz do Iguaçu em dezembro. Vai ser o SCP-2 da confraternização das instituições conscienciocêntricas. Ele vai acontecer de 11 a 13 de dezembro, e o EPICON será o professor Hernande Leite. No dia 9, nós teremos a prova da Conscienciologia. É um domingo. E o SCP-2 começa na terça-feira, do dia 11 até o dia 13. No dia 14, nós teremos o Jubileu de Prata do IPC e começamos com a confraternização das ICs. Então, é uma boa oportunidade para você, telo e tertuliano, se programar para vir no fim de ano aqui em Foz do Iguaçu. Nós temos uma série de cursos acontecendo. Inicie pela prova da Conscienciologia, o SCP-2 e a confraternização das ICs. Qualquer informação, vocês podem nos procurar pelo telefone 45 2102 1448. Obrigada. A CIP convida todos a participar do curso sobre Apolônio de Tiana. Esse curso será ministrado pelo professor Jarbas Paranhos e ocorrerá no dia 4 de novembro, domingo próximo, das 8h30 às 18 horas, na sede da CIP. Entre os temas abordados será a história de Apolônio de Tiana, suas viagens, suas iniciações, o seu parapsiquismo e o legado que ele nos deixou. O telefone da CIP é 2102-1421, ou também informações pelo e-mail acip@acip.com. Muito obrigada. Para amanhã teremos o verbete Linguajar Matemático. A especialidade é Comunicologia, de autoria da professora Rosa Nader. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.